Boa noite, amados. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, na casa de Deus, na presença do nosso Deus. Essa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre oração, né? A palavra escolhida foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, onde nos diz assim: orem continuamente. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua presença. E pedimos que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, trazer revelado a tua palavra e a tua vontade para conosco. Senhor, trata conosco, nosso coração é ansioso por ouvir a tua voz, por estar próximo de ti. Senhor, revela os teus segredos, porque os teus segredos são para aqueles que te amam e guardam, Senhor, a tua palavra. Senhor, estamos aqui e te somos gratos por essa oportunidade, te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria nessa noite de falar com vocês sobre oração. Oração é um tema tão amplo que nós poderíamos passar aqui meses abordando vários temas acerca de oração, tipos de oração, efeitos de oração. Mas eu gostaria primeiro de definir oração. Oração é a forma de aproximarmos da pessoa de Deus através de palavras ou de pensamentos. Essa definição se encontra no dicionário Almeida, né? Ou seja, resumindo, oração, eu resumo oração como relacionamento. A oração é a base da vida cristã. Essa semana eu estava meditando acerca disso, quando o pastor Marcos pediu que preparasse uma palavra, eu orei. E a palavra que veio ao meu coração foi justamente essa: eu preciso orar. Nós temos vivido tempos difíceis e a todo tempo chegam mensagens pedindo oração. E aí eu comecei a pensar, por que nós oramos? Para que nós oramos? Que efeito isso causa na nossa vida? E se oração é a forma de aproximarmos de Deus através de palavras ou de pensamentos, eu logo compreendo que oração é relacionamento, é diálogo. E o que nós observamos na nossa vida cotidiana? Aonde falta relacionamento, onde falta diálogo, a relação fica estremecida, se afrouxa, e acaba acontecendo naturalmente o que nós chamamos de um distanciamento. Então, eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a um despertamento, a estarmos voltando à prática da oração. Oração tem tudo a ver com vida cristã. Eu compreendo que não existe vida cristã sem oração. Se eu sou cristão, eu me relaciono com Cristo, eu me relaciono com Deus. E desde a criação do homem, Deus tem essa preocupação de se relacionar conosco. Interessante que esse verso de 1 Tessalonicenses 17, onde diz, orem continuamente, saltou aos meus olhos e à minha mente, orem continuamente. Ele está inserido num contexto onde Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, né, ele fala acerca dos tempos, do que está para acontecer, da vinda de Jesus. Ele diz que não há mais necessidade de falar-lhes sobre isso, porque já nos é sabido. Mas há uma necessidade, e sabemos que isso acontecerá repentinamente, mas há uma necessidade de estarmos preparados para este tempo. E justamente neste contexto, após o verso 12, ele começa a fazer algumas considerações finais. E entre essas considerações aparece esse verso: orem continuamente. É um tempo onde nós temos que manter a nossa intimidade com Cristo, intimidade com Deus. Sempre houve essa preocupação.
Deus sempre se relacionou com o homem que ele criou. Nós vimos isso lá no Éden, capítulo 3, que nos mostra que Deus passeava no jardim na viração do dia. Ou seja, havia ali um momento de diálogo entre Deus e o homem. É um momento onde nós nos declaramos, nós conversamos, nos fazemos conhecidos, mas também ouvimos Deus falar conosco. Para quem é uma forma de nós desenvolvermos intimidade e conhecimento. Eu posso conhecer uma pessoa de vista, mas eu só me torno íntima dela quando nós começamos a compartilhar coisas, a dividir pensamentos. Isso vai trazendo uma intimidade, uma proximidade. Interessante que, para quem tem uma mãe pequenininha de 1,5 m, assim como eu tenho, mãe raiz, sabe? Aquelas mães raiz de 1,5 m, graças a Deus por isso. Fomos bem educados, éramos admoestados, orientados, tínhamos limite, disciplina. Eu me lembro que a minha mãe nos dizia assim, ela dava as suas orientações. Então, ela dizia assim, antes de sairmos, vou ler o beabá. Talvez alguns aqui já tenham ouvido dizer isso, né? Vou ler o beabá. O beabá dela era disciplina, eram as orientações de como nos portarmos, o que ela esperava de nós. Então, quando saíamos, já sabíamos, a minha mãe já havia lido o beabá para nós. E então, em público, no meio de todos, ela já não dizia mais nada, mas ela nos falava através do olhar. Quando eu olhava para minha mãe, eu já sabia se tudo estava bem, se o olhar era de consentimento ou de reprovação. Isso é o quê? Intimidade. E nós precisamos desenvolver intimidade com Deus, que é o nosso Pai. Nós precisamos compreender o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. Porque Ele nos conhece. Mas nós também necessitamos de conhecer Deus. E eu tenho memórias muito boas. Quando, na minha primeira infância ainda, eu louvo a Deus por esse privilégio, eu vim de uma família de mulheres de Deus. Eu me lembro que às terças-feiras à tarde tinha um chamado ciclo de oração. Eram as irmãs que se reuniam para orar. Então, ia minha mãe, minha avó e minha bisa. E eu ia junto, né? E eu me lembro que tinha aquele culto, e em determinado momento elas dobravam o joelho e orava, eu dobrava o joelho junto. Mas o meu repertório era curto, era um repertório de criança. Então, eu pedia que abençoasse meu pai, minha mãe, meu irmãozinho, orava pela família inteira, e depois eu falava, e agora? Acabou. Eu pensava, acabou, eu não tenho mais o que falar para Deus. É uma criança, né? Mas eu aprendi a prática da oração com elas que estavam ali orando. E aí eu cutucava a minha avó e falava assim, vó, eu já falei tudo para Deus, posso sentar? Ela falava, pode. Aí eu sentava. Quando, às vezes, eu ia pernoitar na casa da minha avó, ela tinha um lugar onde ela tinha as fotos de todos da família. E ela orava, e ela colocava diante de Deus à noite a necessidade de um a um. Eram pessoas que oravam, e nós víamos a diferença. Bendito seja o Senhor por essas mulheres, por vidas que oraram dessa forma. E nós precisamos resgatar esses valores que muitas vezes o nosso dia a dia tem nos roubado. Eu sei que a nossa vida hoje é tão intensa, tão corrida, que muitas vezes nós temos aberto mão do essencial. Digo isso a partir de mim. Quantas vezes nós já não temos mais um tempo de relacionamento com Deus, de intimidade, sabe? Conversar gostoso com Deus, ouvir a voz de Deus. Então, eu me lembro de ter visto coisas tremendas de Deus na minha infância. Perdão, irmãos. Resposta de oração, de muita oração. E eu acredito que Deus quer nos chamar a essa intimidade de novo.
Nós precisamos voltar a orar. A Igreja de Cristo precisa orar. Nós precisamos desenvolver intimidade. É através da oração que nós nos tornamos ousados, que nós descobrimos coisas tremendas de Deus, que nós saímos do quê? Da superficialidade. Quando eu pensava nesse tema, me lembrei que Adão e Eva estavam no paraíso, enquanto o relacionamento deles era unicamente com Deus. E Satanás, rondando tudo aquilo na forma da serpente, chega para a mulher e a engana. E ela pergunta para aquela mulher o que Deus havia dito. E aí a mulher conta os segredos, né? Os segredos de Deus, o que Deus havia compartilhado com o homem. Então, a serpente seduz, traz um engano à mente e ao coração daquela mulher. E nós dizemos assim, isso foi só lá no Éden. Não, isso acontece nos nossos dias. Quando o problema é o espaço entre a viração do dia, é o espaço do nosso diálogo com Deus, é o espaço do tempo que estamos juntos. O que acontece nesse intervalo? Muitas vezes nesse intervalo somos roubados. Há um conselho de Deus para as nossas vidas e que nós, com tantas vozes, às vezes perdemos o rumo. Hoje, se você ligar a televisão, você escuta tantas coisas, a mídia nos diz tantas coisas, as redes sociais, e nós vamos buscando conselho de tudo isso e esquecemos de nos voltar para ouvir somente Deus, e nós temos deixado de viver o paraíso, e nós temos deixado de viver a paz que nos é proposta, porque a nossa mente está sendo bombardeada por tantas coisas, amados, que às vezes ao final de um dia, nós estamos escondidos, nós não falamos mais com Deus, nós fugimos da presença de Deus. Nós vivemos em tempos de questionamentos, em tempos de turbilhões, que nós precisamos saber que caminho tomar, o que fazer. Nós precisamos da voz de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós somos influenciados pelo que vemos, somos influenciados pelo que ouvimos, e Satanás, tão astuto, vem roubar de nós aquilo que Satanás quer tirar de nós, o privilégio da graça, o privilégio da bênção, de desfrutar de tudo que Deus tem para nós. E nós temos que aquietar o nosso coração e nos voltarmos a ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que a oração ela é poderosa e eficaz. Isso não é um chavão. Orar tem a capacidade de mudar a minha vida e a sua vida. Jabes aparece lá no livro de 1 Crônicas 4. Ele aparece no meio de uma genealogia. E quando eles estão fazendo essa genealogia, aparece ali no versículo 9, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu vejo algo de muito interessante nesse texto. Olha o poder da oração deste homem. O seu nome o rotulava como alguém de dores. Há várias traduções, sequidão, deserto. Mas quando aquele homem se volta para Deus, ele crê que Deus pode mudar uma sentença da sua vida. Talvez o seu parto tenha sido traumático e talvez havia uma projeção de que a sua vida inteira fosse de tristeza, de sofrimento. Todavia, ele diz, abençoa-me. Ele busca a bênção de Deus. E aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ele muda a sentença da sua vida ao orar. Porque diz que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Então, quando nós oramos, Deus muda a sentença das nossas vidas. Nós somos abençoados quando nós buscamos a bênção de Deus. Nós somos alcançados por ela. Nós precisamos orar por nós, pelos nossos irmãos. Nós precisamos
voltar à prática da igreja de Atos, que se mantinham firmes no conhecimento da palavra e nas orações. E nós vemos que quando Pedro estava preso, aquela igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Nós vemos em Atos 12, capítulo 5 diz assim: Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós temos que clamar ao Senhor, e quando nós clamamos, coisas sobrenaturais acontecem. E está lá Pedro, encarcerado. No dia seguinte, ele iria ser encaminhado a Herodes, e a igreja está orando pela vida de Pedro. Há tantas situações difíceis, mas a igreja está orando. Enquanto você ora por alguém, o céu se move, coisas sobrenaturais acontecem. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Enquanto somos frios na oração, nós vivemos uma superficialidade, a nossa fé vai murchando, porque nós não vemos nada acontecer. Mas quando nós oramos, o céu se move, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E o que acontece? Pedro está lá dormindo, com os soldados. Ele é algemado e os soldados ao seu lado, e vem um anjo e o tira daquela prisão de forma sobrenatural. E quando Pedro se vê livre, ele vai até a casa de Maria, mãe de João, Marcos, né? E o que acontece? Muita gente havia reunido e estavam orando. Aquele povo estava orando e Deus se movendo. Nós precisamos orar para ver o mover de Deus. Nós precisamos orar para ver cadeias serem quebradas. Nós precisamos orar para que situações sejam mudadas da nossa vida. Jabes teve a sua vida mudada porque ousou orar e pedir a bênção de Deus sobre a vida dele. E a palavra diz que toda a sua oração foi respondida. Pedro foi liberto porque havia uma igreja que intercedia pela vida dele. Não importando as circunstâncias, oração abre, quebra cadeias. E eu quero te dizer que oração traz revelação da glória de Deus e de coisas que nós não conhecemos ainda. Jeremias 33:3 nos disse assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Neste momento, Jeremias ainda estava preso, a cidade destruída, Jerusalém destroçada, e essa palavra vem de encontro à vida dele: clama a mim, porque eu vou te mostrar coisas que você não sabe. Muitas vezes nós estamos presos a uma situação da nossa vida, ou nós estamos presos a situações que estamos vendo à nossa volta, e nós estamos enxergando naturalmente só a destruição, só a ruína. Mas a palavra de Deus diz: clama a mim e eu vou te responder. Tem coisas a ser reveladas que os nossos olhos não estão vendo, porque nos falta clamor, porque nos falta busca. E havia, apesar de uma sentença por conta do pecado, da desobediência, do afastamento do povo de Deus, mas havia uma aliança. E Deus havia uma promessa de restauração sobre Jerusalém. A sorte de Jerusalém seria mudada. E Deus queria trazer isso à revelação. Então Deus diz a Jeremias: clama a mim. Clama a mim. O momento está adverso, você está vendo esse cenário, mas há uma promessa. Não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pela tua família, ainda que você veja só a destruição e você diga assim: nossa, não vai acontecer. Se há uma promessa de Deus, se há uma aliança de Deus, isso será estabelecido. Clama ao Senhor. Eu quero dizer que há um memorial diante de Deus, aonde são direcionadas as orações dos santos, dos justos. Eu creio nisso. A minha bisavó faleceu com quase 93 anos. E ela orava incansavelmente pela família. Eu acho que já tem uns 30 anos que a minha bisavó faleceu. E hoje,
Agora, nós estamos vendo frutificar os frutos dessa oração. Sabe aquela pessoa que você acha improvável e totalmente impossível? Hoje, eu vejo essa pessoa aos pés do Senhor. E outro dia eu parei para pensar, os olhos dela, natural, não contemplaram, mas ela dormiu esperando uma promessa, ela cria que Deus ia alcançar a sua geração, porque ela tomou posse daquela palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ela cria nisso e ela orava por isso. E ela dormiu no Senhor, mas as promessas do Senhor sobre a vida dela estão se cumprindo hoje, 30 anos após a sua morte. Então, clame, creia, não enxergue só a circunstância onde você está preso. Quantos desistem de orar porque estão olhando naturalmente? Ore, ainda que a situação não lhe seja favorável. Creia nas promessas de Deus. Havia uma aliança de Deus com Jerusalém, havia uma promessa de restauração, apesar do momento que estavam vivendo. Nós temos ainda na palavra de Deus o exemplo de Daniel. Eu quero falar algo para você. A oração é algo de tão tremendo. Nós mostramos aqui exemplos que a oração muda a nossa vida, que a oração interfere na vida daquele por quem nós oramos, que quando nós clamamos, Deus traz a nossa visão, a revelação de coisas que nós não estamos compreendendo e que não estamos... muda o cenário do que nós estamos vendo, mas eu quero dizer que a oração mexe com o céu, com a terra, mas mexe também com o inferno. Quando nós oramos, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, mas é travada uma batalha no mundo espiritual quando você ora. Portanto, persista. É necessário orar sem desanimar. Jesus Cristo já nos advertiu, havia advertido os seus discípulos acerca disso. A oração, ela tem que ser seguida de persistência, de fé. Daniel, quando se propôs a orar, ele queria buscar entendimento. Ele estava se humilhando diante de Deus. E aqui o texto de Daniel 10, a partir do verso 12, diz: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O que está sendo dito aqui a Daniel? Sabe, o primeiro dia em que você se dobrou, que você propôs no seu coração buscar entendimento, saber, compreender o que estava no coração de Deus, se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim por causa das suas palavras. Quando você dobra o teu joelho para orar, amado, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. E os céus se movem por conta das suas palavras. Se nós não oramos, nada acontece. E aí nós dizemos assim, não está acontecendo nada na minha vida. Mas eu não tenho feito nada para mover os céus. Porque quando você ora não é em vão. Eu quero te dizer que vida espiritual não tem nada a ver com arrepios, porque eu senti um forte arrepio. Isso são emoções da nossa alma. Eu quero dizer que vida espiritual é algo de concreto, é de relacionamento. Quando eu dobro o meu joelho, eu sei que meu Deus me ouve. Quando eu clamo, eu sei que o Senhor está atento ao meu clamor e que Ele vai responder no seu tempo, conforme a sua vontade, mas que a minha oração tem endereço certo. Ela vai diante do trono de Deus. Se eu propus no meu coração buscar ao Senhor, então o Senhor tem ouvido. Se você propôs, amado, no seu coração buscar ao Senhor, talvez você diga assim, eu tenho orado já fazem tantos anos, eu tenho orado há 3 meses, há 2 meses, e está tudo parado. A sua oração tem sido ouvida, e os céus têm sido movidos por conta dela.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Houve resistência no mundo espiritual para que a resposta de Deus não chegasse até Daniel. Muitas vezes é uma batalha que você não enxerga, tentando resistir. Para que a resposta não chegue até você, persista em oração. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Ou seja, toda a revelação de Deus, quando você clama, não vai ficar bloqueada. Deus vai trazer ao seu conhecimento o propósito dele, o que ele tem a fazer, coisas futuras, coisas tremendas, mas persistam em orar. Nunca houve um tempo onde temos tanta necessidade de orar, tanta necessidade de buscar. Eu falo isso para a minha vida, eu falo isso para você. Nós precisamos nos dobrar em oração e nos levantar espiritualmente, tomando posse disso. A minha família precisa que eu ore, a tua família precisa que você ore, a igreja de Cristo precisa orar, é a resposta para o mundo, porque os ouvidos de Deus e os olhos de Deus estão atentos às orações que se fizerem neste lugar. Nós precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar pelo mundo. Nunca vivemos uma situação tão conturbada, sociopolítica, economicamente. Nunca vivemos uma situação como essa vista. Eu digo, nossa, nunca imaginei viver isso. Mas quando eu converso com pessoas que têm o dobro da minha idade, dizem assim, vivendo os anos que eu vivi, nunca vi tal situação. Ou seja, o mundo está estremecido. É o tempo da igreja de Deus se dobrar em oração e se levantar como gigante. Se este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra precisa ser sarada. O pecado fede diante das narinas de Deus. Nós temos que clamar pela nossa nação, nós temos que clamar pelo mundo, nós temos que orar. É o tempo da igreja de Cristo fazer a diferença. A humanidade geme precisando de socorro, e o segredo está nas nossas mãos. Se nós clamarmos, se nós buscarmos, haverá resposta de Deus, haverá resposta de Deus para a sua vida, haverá mudança de Deus na sua vida pessoal. Toda sentença de dor, de sofrimento, pode ser transformado em bênção, como foi mudada na vida de Jabes. Ah, Senhor, alarga as minhas fronteiras, que a tua bênção seja sobre mim e me livre de sofrimento e dores. Deus pode mudar a tua sentença. Deus pode mudar a sentença daqueles a quem você tem clamado. Talvez vidas que estejam ao seu redor aprisionadas. Clame com intensidade e não se surpreenda se bater a sua porta liberto, porque há anjos trabalhando quando você ora, há anjos trabalhando quando você clama. Não se prenda à circunstância que você tem visto, creia na aliança de Deus, creia no propósito de Deus e insista em clamar. Porque haverá resposta de Deus, porque haverá cura de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação e para o mundo. Que haja em nós esse despertamento para voltarmos às primeiras práticas, para voltarmos a uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Pai, eu te bendigo por essa oportunidade, Senhor, e peço, Senhor, que nos ajude, Espírito Santo de Deus, que nos foi deixado
para traduzir diante do Pai as nossas orações, nos ajude a vivermos uma vida de comunhão, de falarmos e ouvirmos a voz de Deus, que possamos viver vida de milagres, Senhor, e sairmos, Senhor, que os nossos olhos não fiquem mais presos a essas circunstâncias, mas que nós possamos viver os frutos de uma vida de oração, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Pai, que cada casa agora seja abençoado pela tua presença, em nome do teu Filho Jesus. Amém.